Olá, amigos e amigas, há quanto tempo em kkk? Caros amigos, volto hoje com mais um vídeo, após um mês fora do canal. Bom, hoje trago a batalha onde estarão em combate físico dois grandes pesos pesados da natureza. Lutadores de hoje: tigre de Bengala contra rinoceronte. Bom, desde já afirmo que esta será uma comparação entre ambos onde poderemos ter alguma noção de quem poderia levar a melhor nesse confronto. Então vamos lá. Começaremos com o tigre. Tigre, informação básica. É a maior espécie da família dos felinos e é um caçador solitário. E podem crescer acima de 3,5 metros de comprimento e entre 70 a mais de 1 metro de altura e pode pesar até 360 quilos. Os tigres tendem, como os leões, a morder o pescoço da sua presa para cortar o fluxo de sangue para a cabeça, mas quase com o dobro da força de mandíbula do leão. Normalmente evitam os seres humanos. Mas os ataques têm sido relatados em todo o mundo desde os tempos antigos e talvez nos tempos de hoje. Mas usarei nesta luta o tigre de Bengala. Seus charme e porte físico são inconfundíveis. Seu pelo listrado faz com que esse felino seja um dos predadores mais belos do reino animal, e sem falar na camuflagem que o pelo pode lhe dar. E além de todos esses charmes, o tigre de Bengala tem habilidades incríveis, como nadar e até subir em árvores, mesmo com todo esse peso de incríveis 300 quilos ou mais. Incrível, né? Mas o que torna esse caçador nato e astucioso, e quando a hora da fome aperta, as suas presas que se coidem, pois quando capturadas, podem sentir a sua potente mordida de até 475 quilos desse terrível caçador. Uma curiosidade: as chances de um leão vencer um tigre como esse são bastante baixas. Em diversas lutas ao redor do mundo, as batalhas sempre acabaram com um leão morto, mas também há registros de leões que mataram tigres também. Uma vez foi filmado, um tigre sozinho foi capaz de preocupar um enorme elefante e colocá-lo em estado de alerta total, pois a criatura não é nada calma, porém o elefante é muito maior e mais forte. Uma informação interessante é que o tigre foi capaz de mover um bisão que pesava 900 quilos, e são necessários 13 homens para mover um bisão. Mas o tigre conseguiu esse incrível feito, o que pode mostrar que um tigre como esse pode ter a mesma força que 13 homens, ou talvez bem mais que isso, pois quando mais esse animal come carne, mais seus músculos ficam mais evoluídos. E também foi registrado ursos pretos e pardos sendo mortos por tigres siberianos. Um fato curioso é que a maioria das pessoas acreditam que os ursos estão no topo da cadeia alimentar, sendo que não é bem assim, pois tinha alguns ursos em cima de árvores, muito provavelmente para evitar os terríveis tigres daquela região. E mais umas curiosidades: o tigre de Bengala pode atingir até 60 km por hora, e pode dar saltos enormes de até 6 metros de altura, ou seja, 1 metro mais alto que a própria altura do Tiranossauro Rex. Agora vamos falar um pouco sobre o rinoceronte, esse fortíssimo parente das zebras. Muitos acreditam que os rinocerontes são parentes dos elefantes e dos hipopótamos, mas na verdade estão próximos das zebras e dos cavalos Vishideu zebra. Como descobriram essa informação? É simples, observando suas patas. Esse animal possui um número ímpar de dedos dos pés. Este grupo é denominado os congulados dos dedos ímpares. Analisando o esqueleto, descobriu-se que os dedos são parecidos com os de um cavalo. O rinoceronte possui uma das peles mais grossas do reino animal, de 2,5 centímetros mais grossa que a de um elefante. Embora o elefante consiga perfurar sua grossa pele com sua força brutal, como há evidências de elefantes ter matado vários rinocerontes na África. Os rinocerontes são comuns na África e também na Ásia. O mais interessante da pele do rinoceronte é que a sua pele é autocicatrizante. A pele do rinoceronte é uma das peles que cicatriza mais rápido. É ainda uma incógnita para os cientistas que estudam sua espécie. O olfato do rinoceronte super apuradíssimo.
O rinoceronte tem uma cavidade olfativa muito longa que ocupa grande parte do seu cérebro. Esse sentido está entre os maiores do reino animal. Ele não consegue enxergar além de alguns metros de distância. Isso seria uma vantagem muito forte para os predadores, porém, seria muito difícil derrubá-lo. Nem mesmo um leão sozinho conseguiria encontrar uma brecha para atacá-lo, pois sempre apontar seus enormes chifres para a direção dos seus inimigos. E sem falar que não é um animal lento, pode atingir uma velocidade superior à do incrível Tiranossauro Rex. Essa velocidade varia de espécie para espécie, porém pode chegar de 50 km por hora a 55 km por hora, dependendo de sua espécie. Pode até superar isso. Sua força é algo incrível, sendo capaz de virar um carro e praticamente triturá-lo como se não fosse nada. A lista vai por aí. É capaz de vencer um búfalo, que foi dito por cientistas ter um impactor semelhante a de um carro. E olha que o búfalo é considerado um tanque de guerra da savana. O rinoceronte pode ser capaz também de vencer um hipopótamo. Meu amigo, o garotão não é fraco não. Agora vamos fazer a minha comparação. Começo agora pelo tigre de Bengala. Vantagens e especialidades. Velocidade. Como vimos nos minutos anteriores, a velocidade do tigre de Bengala supera os 50 km por hora, atingindo os 60 km por hora. Força de mandíbula. A sua mandíbula pode atingir 475 kg, sendo capaz de superar a do próprio leão. Peso. Seu peso pode variar entre 260 a mais de 300 kg. Presas e garras. As suas presas e garras podem chegar a 10 centímetros de comprimento. Saltos. Os seus incríveis saltos podem atingir uma altura de 6 metros. Força. Sua força pode chegar à força de 13 homens ou mais, dependendo do animal. Maiores feitos realizados. Foi capaz de ameaçar um elefante sozinho, ou seja, seria um contra, porém sabemos que o vencedor seria o gigante elefante. Um bisão de 900 quilos, para movê-lo seria necessário 13 homens, ou um tigre pode fazer isso, ou seja, o tigre tem aproximadamente a força de 13 homens ou mais. Vale ressaltar também que alguns tigres, como é o caso do tigre siberiano, pode até mesmo vencer e matar um urso preto ou pardo. Muitos acreditam que o urso está na cadeia alimentar, porém muitos registros mostram o contrário. O tigre tem genes especiais que lhe dão super força, capaz de matar animais muito maiores que ele mesmo. Toda a carne que ele se alimenta é transformado em força. Agora vamos para a comparação do rinoceronte. Vantagens. Velocidade. A sua velocidade total está entre 50 a 55 km por hora. Alguns rinocerontes podem atingir até 80 km por hora, ou seja, quase equilibrado entre ambos animais. Resistência. Sua pele possui 2,5 centímetros a mais de espessura em sua pele do que o elefante, ou seja, o tigre teria sim uma certa dificuldade para perfurar a pele do animal, mas com algum esforço isso seria mais provável de ser executável. Se por acaso fosse ferido por algum predador, sua pele autocicatrizante resolveria isso em pouco tempo, talvez horas ou dias, mas acredito não ser algo que provoque tanto estrago no rinoceronte. Claro que não seria algo como algum personagem fictício, mas lhe daria uma grande vantagem para ele. Peso. Pode variar entre 1 tonelada a 2 toneladas totais de peso corporal. Alguns rinocerontes podem pesar até 4 toneladas ou 4.000 quilos. Vantagem principal. Sim, é o seu chifre. Em alguns exemplares podem atingir até 1,5 metro, mas também tem a sua pele. Volto a repetir, isso são 2,5 centímetros a mais que o elefante, e também sua força, que pode acabar com um veículo comum. Defesa.
Ele poderia correr para procurar ajudar em seus companheiros com sua velocidade de 50 a 55 km por hora, ou mais, ou muito provavelmente ficaria em posição de defesa, como sempre visto ele fazer quando um leão se aproxima de seu território. Ele coloca o seu chifre em direção à ameaça, ou pode ir logo para atacá-lo, como ele é comum vê-lo fazer, assim como o Triceratopo poderia fazer com um terópode do período Cretáceo. Embora seja muito difícil um leão ter sucesso com um rinoceronte, a não ser que se reúnam em bando de vários leão, pois o animal é casca grossa. Força. Sua força é tão insana que quase foi capaz de virar um carro que ficou em seu território na savana africana. A sorte dos visitantes que o carro era uma caminhonete Hilux, mas se fosse com um animal qualquer como um leão ou um búfalo desprevenido seria um estrago enorme. Porém, em outros casos foi capaz de virar um carro e praticamente triturou ele facilmente. Só para ter uma noção do poder de ataque do animal, somente um animal de grande porte como o elefante para conseguir vencer o rinoceronte. Maiores feitos. Lutou de igual para igual com um búfalo e venceu, porém as lutas da savana africana pode ser muito aleatória e as vitórias também. Em uma luta contra um hipopótamo teria uma vantagem muito clara, pois se fosse com total velocidade em direção ao estômago do hipopótamo, com seu enorme chifreiro, o resultado seria algo horrível. Embora que o resultado da luta entre esses dois herbívoros de força enorme sejam incertos. Agora irei anunciar o vencedor ou possível vencedor dessa batalha, avisando que, claro, segundo a minha opinião, e de acordo com tudo que foi abordado aqui nesse vídeo, o vencedor é, sim, o rinoceronte, deixando claro aqui, pontos registrados até o momento. Motivos pela qual acredito que o rinoceronte venceria. Velocidade, que poderia variar entre 50 a 60 ou 80 km por hora. Força, tão forte que em muitos casos disputa combate contra um enorme elefante, e entra em combate contra hipopótamos, búfalos e até mesmo leões que possuem uma mordida de aproximadamente 430 kg. Resistência. A sua pele lhe dá vantagens muito grandes ainda mais para enfrentar um felino que possui garras de até 10 centímetros e uma força de mandíbula de 475 quilos. E sem falar a força de seu corpo, que pode ser a mesma de 13 homens que o fez a mover um bisão que pesava 900 quilos. Defesa e ataque. A sua principal defesa nesse caso seria ficar de frente para o inimigo e jamais ficar de costas, pois o tigre possui fama de ser traiçoeiro, ou então partiria com tudo em direção ao tigre com toda a sua velocidade e poderia atravessar o corpo do tigre com seu enorme chifre de 1,5 metros. Se acaso o tigre pudesse ter uma reação mais rápida e saísse de seu caminho, não teria jeito. Para derrubar um animal desse seria necessário, mesmo ser muito forte. Eu não duvido que o tigre poderia vencer, porém seria muito difícil e lhe daria muitos danos físicos, mas as chances apontam para o segundo gigante da África. Obrigado por ter assistido até, meus amigos. Se por acaso não concordou com o resultado apresentado aqui, por favor deixem nos comentários sua opinião ou seu argumento científico para eu poder adicionar aqui, e quem sabe eu não possa fazer mais batalhas como essa, não é? Então muito obrigado por assistir. Obrigado, meus caros amigos, pelos incríveis 8.800 inscritos. Sério, obrigado, que Deus os abençoe sempre. Abraço.